Muito bem, estamos de volta debatendo aqui sobre a origem do câncer, as causas, o seu tratamento, aqui com o especialista da área, Dr. Francisco Teixeira, que é um oncologista, um médico bem preparado, especializado, com larga experiência nessa área, que tem um bom relacionamento com seus pacientes, é muito importante isso. E eu gostaria de dar sequência a esta entrevista perguntando: e o diagnóstico do câncer, como é que é feito? Bem, aí nós temos duas formas. O ideal é que nós tivéssemos exames que pudessem nos orientar para o tratamento o mais precoce possível. Entretanto, infelizmente, isso ainda não é uma realidade. Perdão. Nós temos alguns exames em determinadas faixas etárias que são reconhecidos no mundo. Nós temos o preventivo do câncer do colo do útero, nós temos a colonoscopia a partir dos 50 anos, nós temos a mamografia a partir dos 40. Mas assim, doutor Mário, infelizmente, a grande maioria dos tumores, né, nós temos o câncer de pulmão, mas numa faixa bastante específica, fumantes que fumaram pelo menos 20 anos de vida, fazendo o exame de controle entre 55 e 74 anos de idade, quer dizer, são faixas bastante exatas, né? Então, assim, nós não temos, de uma forma geral, nós temos quando a gente fala em câncer, nós estamos falando em mais de 200 doenças diferentes, então nós não temos uma forma única de fazer esse diagnóstico precoce. Então as pessoas elas têm que estar atentas para aqueles sinais que o seu corpo vai dar. Que sinais? Por exemplo, um emagrecimento que ocorra sem uma justificativa. Então, mesmo que essa pessoa tenha perdido 2 ou 3 quilos, mas em quanto tempo ela perdeu 2, 3 quilos? Se ela mudou a alimentação, se ela faz atividade física e ela perdeu 2 ou 3 quilos em 30 dias, em 45 dias, ok, nós temos uma justificativa. Agora, se essa pessoa perdeu 3 quilos em uma semana, 10 dias, quando aparentemente nada mudou, tem que ser investigado. A gente pode estar diante de outras doenças, como hipertireoidismo, que levam ao emagrecimento, a um diabetes descompensado, que leva ao emagrecimento, mas a gente tem que estar atento. A perda de apetite é uma outra situação. Os sangramentos, eu chamaria, né, atenção, né? Por exemplo, senhoras menopausadas, então mulheres que já estão na menopausa, que tenham sangramento vaginal, que tenham descarga hemática, que tenham sangramento vaginal, por menor que seja essa quantidade, a gente tem que avaliar a possibilidade de um tumor de endométrio, os sangramentos pelo reto, a possibilidade de tumores de intestino, e aí é importante a gente salientar a questão da idade, né? Eu chamo muito a atenção dos nossos alunos que nós, quando falamos em tumor, nós imaginamos uma pessoa já lá com seus 70, 80, 90 anos, mas quando nós falamos em tumor de intestino, da mesma forma como os tumores de mama, nós estamos falando aí pelo menos 12% das pessoas acometidas por tumor de cólon, de intestino grosso e reto, tem menos de 50 anos de idade. A gente tem visto, né, no nosso dia a dia, pessoas com 30, 35 anos desenvolvendo câncer de intestino grosso ou reto. Aqueles sangramentos pela urina, né, principalmente nos tabagistas, a gente sabe que homens com idade média de 60 anos que apresentem que nós chamamos de hematúria, então que tenham perda de sangue pela urina, principalmente se essa perda for visível, a pessoa isso deve ser investigado. Tosse com escarro, com catarro que saia com sangue, tem que ser investigado. Então, uma série, aquilo que nós percebemos que não faz parte do nosso dia a dia, é importante que procure seu médico de confiança, que faça uma avaliação, então que seja feito todo um histórico dessa pessoa, depois que ela seja examinada,
pedido os exames complementares que sejam necessários, né, para que seja feito então um diagnóstico correto. Eu queria entrar num assunto importante no tratamento do câncer, que geralmente as pessoas têm muito temor, assim, né, por causa do mal-estar que dá, muitas vezes as complicações que pode ocorrer, é a quimioterapia e a radioterapia. Como o tempo passa rápido, a gente, quando vê, já passou, principalmente na quimioterapia, alguém pode estar querendo saber por que as pessoas perdem o cabelo e as complicações da quimio e da rádio. Bom, então são dois tratamentos distintos. A radioterapia é um tratamento localizado. Então, ela pode ser feito a princípio em qualquer parte do nosso corpo, mas é um tratamento local. Ela visa controle local da doença. A quimioterapia, por sua vez, ela é um tratamento que nós chamamos de sistêmico. Então, o objetivo da quimioterapia é de que a medicação atinja a corrente sanguínea e que percorra o nosso corpo atrás daquelas células tumorais. Então, a quimioterapia normalmente ela é feita por via venosa, né? Então é feito pela veia. Ela pode ser feita também em menor frequência por via oral, mas ela é na grande maioria das vezes feita por via endovenosa. E, Dr. Mário, hoje nós temos com os medicamentos que estão disponíveis para serem administrados previamente à quimioterapia, o grau, a frequência de todo aquele mal-estar que nós víamos lá na época da minha residência, há 20, 25 anos atrás, hoje muitas pessoas vão lá para a clínica, fazem o tratamento, voltam para casa dirigindo, passam no supermercado, fazem compras e levam para casa, né? Então, assim, hoje todo aquele mal-estar que se via antes, com náusea, com vômitos, né, com aquele cansaço extremo, hoje a gente vê realmente numa frequência bastante baixa. Com relação à perda de cabelo, é que a quimioterapia ela age principalmente sobre aquelas células que se reproduzem de uma forma mais rápida, que elas têm uma velocidade de duplicação celular mais rápida. E o nosso fio de cabelo, o bulbo capilar, 80% dos nossos fios, eles têm essa característica de eles terem uma velocidade de troca muito grande. Então, alguns medicamentos, não são todos, alguns medicamentos então vão agir sobre o bulbo capilar, então a pessoa pode eventualmente perder sobrancelha, barba, pelos em axila, pelos pubianos, né? Mas não são todos os medicamentos que provocam essa perda. Então, assim, e também tem um detalhe importante, não são todos os casos em que há indicação de quimioterapia, né? Então, uma palavra importante é individualização. Eu não posso tratar todas as pessoas de uma forma única. Então, cada pessoa, nós vamos analisar, então é analisado a doença e é analisado o que nós chamamos de comorbidades. Que outras doenças essa pessoa tem que pode ou não limitar o tratamento? Hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, doenças do sistema nervoso periférico e assim por diante. Outra pergunta. O câncer tem cura? Com certeza sim. Nós sabemos que existem doenças que elas são curáveis, e nós sabemos que existem doenças que elas são controláveis. Então, Dr. Mário, prezados telespectadores, nós precisamos ter uma confluência de 3 situações importantes. Primeiro, o organismo da pessoa, ela tem que ter interação com a doença e tem que ter interação com o tratamento. Então, às vezes nós vemos pessoas com uma doença aparentemente tranquila de ser tratado e acaba tendo um desdobramento bastante complicado. E vice-versa. Às vezes nós estamos diante de uma doença bastante séria
e essa doença se mostra controlável, né? Tem pessoas, clientes nossos, com doenças bastante sérias e que estão em tratamento há 8 anos, há 10 anos e estão bem. Então, isso é algo que a gente segue um padrão internacional. Então, hoje nós não temos mais espaço para o eu acho, né? Hoje nós temos sociedades internacionais de oncologia que nos dizem o que precisa ser feito em cada situação. E é exatamente isso que o médico oncologista faz. Então, ele analisa cada situação e ele propõe o tratamento. Isso tem que ser discutido com a pessoa que está sendo tratada, com seus familiares. Então, qual a melhor opção? Qual a melhor opção, tendo em vista o risco e o benefício do tratamento? Muito bem, eu acho que estamos chegando ao final do programa, Dr. Francisco, telespectadores. Foi um bate-papo muito interessante para todos nós. Creio que vocês aprenderam muito com o Dr. Francisco nesta entrevista e coloco o retorno ao Dr. Francisco para as suas considerações finais sobre o câncer e por essa entrevista tão agradável. Bem, Dr. Mário, eu que gostaria de agradecer a lembrança, né, do meu nome. O senhor é uma pessoa que eu tenho a felicidade de conhecer, né, já seguramente, talvez há quase 2 décadas, acho que desde o início, desde quando eu estava na graduação, eu já tive o prazer de conhecê-lo. Fiquei muito feliz com o convite. E, de novo, eu gostaria de reforçar aquela ideia de que nós não devemos ter medo do câncer. Nós temos que ter respeito pela doença, né? Qual é o passo a passo, né? Como ele deve ser tratado, desde o ponto de investigação até o ponto de tratamento e depois o segmento dessa pessoa. Então, eu acho que não há motivos de medo. A ciência nos mostra o que precisa ser feito e eu acho que é isso que tem que ser feito. Muito bem. Estamos encerrando essa entrevista sobre o câncer e finalizando como o Dr. Francisco falou, não devemos ter medo do câncer, mas ter respeito. Muito obrigado.